decide quais vidas valem a pena? Parece uma pergunta extrema, mas talvez ela esteja muito mais presente na nossa sociedade do que imaginamos. Porque sempre que uma vida passa a ser medida pela sua capacidade, sua utilidade ou produtividade, alguém está fazendo julgamento sobre o seu valor. E talvez a questão mais importante não seja o que pensamos sobre deficiência, mas o que pensamos sobre o próprio ser humano. Hoje eu quero refletir sobre uma pergunta que atravessa a história, a filosofia, a maternidade e a fé. Quem decide quais vidas merecem ser vividas? Porque a resposta que damos a essa pergunta muda tudo. Olá, eu sou a Carolina Ferrari, a peregrina. Aqui a fé encontra a vida como ela é. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Muitas pessoas acreditam que essa é uma discussão moderna, mas ela é muito antiga. Na Grécia Antiga, especialmente em Esparta, existia a prática de examinar os recém-nascidos. Quando uma criança era considerada fraca, incapaz ou portadora de alguma condição que a tornasse inadequada para os padrões da cidade, ela podia ser abandonada ou exposta à morte. Segundo os relatos históricos mais conhecidos, algumas dessas crianças eram deixadas em locais isolados ou precipícios para morrer. A lógica era simples e assustadora. A cidade precisava de cidadãos fortes, produtivos, capazes. E aqueles que não correspondiam a esse ideal eram considerados um peso. Quando olhamos para isso hoje, sentimos horror. Mas talvez a pergunta seja: será que a lógica desapareceu ou apenas mudou de roupa? Vivemos numa sociedade muito diferente da Grécia, mas nós também valorizamos muito desempenho, produtividade, eficiência, autonomia. Desde cedo aprendemos que precisamos produzir, entregar, performar, ser bem-sucedidos. E sem perceber, começamos a aplicar essa mesma lógica ao valor da vida humana. Como se algumas vidas fossem mais desejadas do que outras. Como se algumas existências fossem mais dignas do que outras. Como se o valor de uma pessoa pudesse ser medido por suas capacidades. Aqui eu me lembro, de quando eu era criança, eu adorava ser a primeira aluna da turma. De bimestre em bimestre tinha essa competição. E as medalhas, e as Olimpíadas, de matemática, e essas questões todas. E durante o meu intercâmbio nos Estados Unidos, na Califórnia, eu me lembro que aí já começou a me incomodar, que eu estudei lá em UC Davis, que é uma das faculdades ali para a nossa área de viticultura e enologia mais renomada, nos Estados Unidos e Novo Mundo. E eles tinham isso, um gráfico comparando o desempenho dos alunos. Isso me assustou. As pessoas mais vulneráveis costumam revelar aquilo que há de mais humano em nós. Um recém-nascido é vulnerável. Um idoso é vulnerável. Uma pessoa doente é vulnerável. Uma criança com deficiência é vulnerável. E justamente por isso, elas nos lembram de uma coisa que tentamos esquecer. Nenhum de nós é completamente autossuficiente. Todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós seremos frágeis em algum momento. A vulnerabilidade não é uma exceção, ela é parte da experiência humana. Nós nascemos vulneráveis e morreremos vulneráveis. E por isso tanta gente tem medo da morte. Tanta gente tem medo do envelhecer, do depender dos outros. Tem a questão tão grande, ego, orgulho envolvidas aí, Para mim, essa discussão deixou de ser teórica no dia que eu recebi o diagnóstico do Francisco. Até aquele momento era uma discussão distante, mas de repente a pergunta ganhou um rosto. O rosto do meu filho. E eu percebi algo. O valor daquela vida não dependia de nenhum exame. Não dependia de um laudo, não dependia de um prognóstico. Ele continuava sendo o meu filho. Ele continuava sendo uma pessoa. Ele continuava sendo um milagre. Hoje alguns países possuem
taxas extremamente altas de interrupção da gestação quando recebem um diagnóstico de síndrome de Down ou de outras condições genéticas. Isso me faz pensar, o que acontece com uma sociedade quando ela passa a eliminar sistematicamente tudo aquilo que ela considera indesejável? Será que ela se torna mais ou menos humana? Porque a presença dos mais frágeis nos obriga a desenvolver virtudes que nenhuma tecnologia consegue produzir. Paciência, compaixão, serviço, amor, presença. Talvez o problema da vulnerabilidade não seja aquilo que ela tira de nós, mas aquilo que ela revela de nós. Porque quando eu decido exterminar uma vida porque ela não é funcional, isso fala muito sobre mim. Quando eu termino um vídeo que eu acabei de dizer, nós iremos fazer um aborto numa gestação de 21 semanas por causa de uma condição genética, de algo que eu nem estudei sobre, nem me informei sobre, por algo que eu só estou me pautando em estigmas, não busquei conhecer a realidade atual, e mesmo que fosse também, né, realmente limitante, no final desse vídeo, tudo, eu digo que é como uma loteria, no final. Eu me despeço para um cachorro que já morreu, né? Digo saudades daquele cachorro. E na frieza digo, né, que vou abortar aquela vida. Tem uma inversão muito nítida ali do valor à vida. Quando até aquele momento eu estou gestando, para quem já gestou sabe, a relação que a gente constrói, né? Eu não consigo conceber, é algo que para mim não tem nenhum sentido. Como que aquilo simplesmente morreu por conta dessa notícia? Como que aquilo do nada, né? Até então estou comemorando o meu filho, e aí por conta dessa condição simplesmente acaba tudo, simplesmente, friamente eu tomo essa decisão. Chega a me embrulhar o estômago, me deu náusea assistir, porque eu falei, eu não vou ficar acompanhando os comentários das pessoas sobre, eu vou direto na fonte. E eu fui buscar assistir o vídeo, e realmente assim é algo que me deu ânsia de vômito. Porque eu acredito que não tenha sido por likes, é realmente algo que é uma frieza, é desumano. Aonde que nós, como sociedade, vamos parar? A gente precisa parar com essas brigas ideológicas. Aqui não é sobre religião, não é sobre igreja, é sobre o valor à vida. É algo muito mais profundo. Talvez a pergunta mais importante não seja: essa vida terá limitações? Ou como eles disseram, né? Funcional, é algo, nossa, é tão... Chega meio... Porque todas as vidas vão ter limitações. Talvez a pergunta certa seja: quando foi que começamos a acreditar que uma pessoa precisa provar seu valor para merecer existir? Porque aí assim a gente vê, né, vidas, pessoas que foram ofendidas, né, com esse ato, né, jovens que eu acompanho, que eu sigo se posicionando, mostrando, provando que eles merecem existir. Quando que foi que a gente chegou nesse ponto? Uma vida humana, ela não recebe dignidade, ela possui dignidade. Desde o momento da concepção. Eu tive 2 abortos naturais e isso para mim ficou muito nítido. Antes de eu saber o exame do beta-HCG, a Clara me falou as 2 vezes que eu estava grávida. A criança, ela tem essa sensibilidade, né? Ela consegue, ela não foi ainda, né, contaminada por esses ideais.
ela está mais próxima do divino, da pureza, e ela percebe onde há vida. Então, quem decide quais vidas valem a pena? A história mostra que toda vez que uma sociedade tentou responder essa pergunta, baseada na força, na produtividade ou na utilidade, os resultados foram devastadores. A gente tem inúmeros casos, né, dessas histórias de selecionar os melhores. E a gente sabe que fim que deu. E o que mais me indigna é que pessoas que tomam atitudes dessas jogam assim, normalizando uma atrocidade dessas, porque é uma atrocidade, gente. A minha segunda perda gestacional, eu vi. Eu tenho sã consciência que desde a concepção a vida. Mas tinham 10 semanas e eu já vi. Não era um feto, era o meu bebê. Eu já senti aquele luto. Ao me despedir daquela vida. Agora, quando se tem a possibilidade, né, que foi o caso deles, de ter o diagnóstico, eles fizeram um exame invasivo, não foi o mesmo exame que eu fiz, né? O exame que eu fiz não foi invasivo, é um exame que, o NIPT, né, é um exame que colhe o sangue da mãe e aí a gente tem como saber, né? Esse exame que eles escolheram fazer é um exame invasivo que dá uma injeção no bebê que ele sente dor, é um exame que não é recomendado. E o desespero era tanto para tirar aquela vida, caso fosse constatado, né, que eles inclusive relatam que foi doloroso, que viram, né, o bebê ali recebendo a injeção, teve que receber de novo, novamente, e viram que ele sentiu dor. Então é algo assim que não foi pensado. Foi pensado. Divina, se esse assunto te tocou, eu te convido a assistir esse outro vídeo. Fique bem. Até!